Boa tarde. Hoje falaremos de Adão e Eva. Sabemos que Adão e Eva desobedeceram o Senhor, a ordem do Senhor. Porque no jardim do Éden tinha a árvore do bem e do mal, mas tinha também a árvore da vida. Quem comesse esse fruto viveria para sempre. E quando Adão caiu, e Eva também, Deus não deixou que eles tocassem no fruto da vida, para que eles não tocassem na vida e vivessem pecando eternamente. Então Deus os expulsou do Éden e botou querubim na porta do Éden. Depois da morte de Abel por Caim, Caim matou Abel. Foi o primeiro homicídio. Então, Deus viu que os homens entravam nas mulheres, deitavam com as mulheres. Então Deus, na sua ira, disse: o meu espírito não contenderá com o homem, porque este também é carne. Bom, houve um Adão desobediente, mas futuramente, anos e anos e anos e anos, nasceria um Adão obediente, o profeta, que foi falado acerca de Moisés, quando Moisés estava reunido com seus homens. Então uma voz veio do céu e disse: nos últimos tempos eu levantarei um profeta, semelhante a ti, a ele ouvi. Esse era Jesus. Jesus foi o segundo Adão, que tirou o pecado do mundo, como João Batista disse. Antes de Jesus ser batizado, ele apontou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Então quer dizer que Jesus é o único que pode perdoar os nossos pecados. O homem, na época de Adão, era feito, se ele obedecesse à voz de Deus, ele e Eva, o homem seria primícia, mas não foi. O homem pecou. Então entrou o pecado e a morte no mundo. Mas Jesus, quando veio, retirou isto. O pecado e a morte reinam no mundo ainda. Mas aqueles que são salvos são livres disso, da morte e do pecado. Quando Jesus ceiou a última ceia, ele pegou o pão e disse: este é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. E pegou o vinho e derramou no cálice. E disse: esse é meu sangue, que é dado por muitos. O sangue da nova aliança, a nova aliança. Quer dizer, Jesus trouxe um novo pacto, o Novo Testamento. O Novo Testamento. E dali o Novo Testamento, ele morreu na cruz, levando os nossos pecados, para perdão dos nossos pecados, para expiação dos nossos pecados, para que os nossos pecados fossem perdoados e tivéssemos uma vida sem morte e sem inferno. Porque João, o evangelista, no seu evangelho 3,16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, não seja condenado à vida da morte e do inferno. Bom, Jesus morreu na cruz e foi colocado num sepulcro
que ninguém havia sido colocado. E fechou-se a porta do sepulcro. E 2 soldados guardavam a entrada daquele sepulcro. E os fariseus e escribas ainda disseram: vamos passar betume em volta para prender a pedra, para que seus discípulos não venham e tirem ele de lá de dentro. Então passaram betume e foram embora. E os guardas ficaram tomando conta da porta do sepulcro. Passou sexta, passou a Páscoa. Sábado, domingo foi a Páscoa. Então, pelo domingo, pela manhã, por volta de 5 horas da manhã, quando o sol já se despontava, houve um tremor naquele local, um terremoto, e um anjo com aspecto de relâmpago. Os soldados viram isso tudo e fugiram com medo. O anjo tocou na pedra e a pedra começou a ser removida do local, até deixar o sepulcro aberto para ele sair. E quando Jesus saiu com vida, sem um arranhão. Sem um arranhão. Ali estava o Adão obediente. Ali estava o sacerdote, que se nós crermos nele e tivermos nossos pecados perdoados, temos direito à vida eterna. A vida eterna. No céu com Jesus e com Deus. Se nós não aceitarmos nesta vida, a morte e o inferno seguirão. Mas Jesus, depois que saiu do sepulcro, ele foi aos discípulos. Maria Madalena ainda avisou num evangelho. Em outro evangelho, Maria de Cleópas, Maria de Mãe de Jesus e Maria Madalena foram ao sepulcro e viram a porta do sepulcro aberta. E 2 varões vestidos de branco disseram a elas: por que buscais vivente dentre os mortos? Ele que não morreu, ele vive. Então Jesus é o nosso intercessor, é o nosso advogado, é o nosso sacerdote. Porque ele na cruz, ele disse as suas últimas palavras: está consumado. E o véu do templo rasgou-se de alto a baixo e mostrou-se o Santo dos Santos, onde o sacerdote só entrava ali preparado, totalmente preparado para encontro com Deus, para oferecer sacrifício pelo povo, para que o perdão dos pecados do povo fossem perdoados. Então, Jesus saiu do sepulcro e foi até aos discípulos, e apareceu aos discípulos. Faltava Tomé, que não estava no meio deles. Então, e Jesus mandou tocá-lo, apertá-lo. Aí Jesus falou: eis que o Espírito não tem carne. Mas Jesus tinha carne e espírito. Ele foi o único céu que teve carne e espírito. Deus não. Deus é só espírito. Deus é só espírito. Jesus é carne e espírito. É o único que pode nos interceder diante de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus comissionou os discípulos. Agora ide por todo mundo, pregai meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Continuará na morte do inferno. Então, Jesus comissionou seus discípulos, e cada um foi para uma nação, e cada um glorificou a Deus com uma morte. Bom, essa é a mensagem que eu deixo para o teu coração nesta tarde. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre.